Olá, turma! Estou de volta, tá? Com mais uma aula de língua portuguesa, mas hoje nós vamos falar sobre o projeto de redação. Isso mesmo. Eu vou estar dando, né, um pouquinho mais do conteúdo redação, né, para a gente entendermos melhor o conceito de redação e no final do vídeo eu estarei divulgando para vocês o novo tema, tá? Primeiro a gente vai relembrar o que é uma redação, certo? Prestem bastante atenção, anotem as dúvidas que vocês tiverem, tá? Na agenda, no papel, para que depois a gente possa estar no nosso momento, no nosso plantão de dúvida, tirarmos essas dúvidas de vocês, ok? A redação nada mais é do que o ato de redigir, isto é, escrever. Escrever é produzir e emitir ideias por meio de um código, no nosso caso, a língua portuguesa, representada pela modalidade escrita. Quando escrevemos, elaboramos uma mensagem utilizando canais de comunicação, que tem como objetivo facilitar o entendimento do receptor. Gente, a redação não tem nada a ver com a narração, tá? A redação é redigir, é escrever, é expor ideias, certo? Então, na redação, a gente tem que seguir exatamente o padrão de uma redação. A gente tem que seguir, de fato, as regras. Se a gente não seguir as regras de uma redação, ela não vai estar sendo a redação, tá? Ela vai estar sendo outro tipo de gênero textual, ok? Vamos lá, agora a gente vai partir para o ponto de como fazer uma redação. Como fazer uma redação? Isso mesmo, não é difícil, pessoal. Basicamente, para fazer sua primeira redação, você vai começar colocando no papel algumas ideias simples que você teve para escrever seu primeiro texto. Depois de escrever as primeiras ideias, você vai estruturar essas frases no formato certo. Essa estrutura é a organização do que vamos escrever. Uma boa redação, ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. De fato, no nosso vídeo anterior do projeto de redação, a gente pôde ver o que significava cada um deles. O que significava introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje nós vamos estar fazendo, hoje a gente vai estar aprendendo como fazer uma redação, certo? Prestem bastante atenção. Na introdução, é um parágrafo de 2 a 3 frases apenas, certo? A gente só põe nela o básico. Dizemos do que vamos falar na redação. A introdução, ela pode ser feita a partir das seguintes perguntas em relação ao tema. O que eu penso sobre isso? Então, pessoal, veja só. No vídeo anterior, como eu tinha dito, eu falei especificamente o que era uma introdução. Então, vocês podem estar revendo, está disponível no plural, vocês podem estar revendo o que é uma introdução. E para fazer a redação, vocês precisam colocar em mente que só precisa de 2 a 3 frases apenas. Na introdução, a gente só vai colocar o básico, né? O que vamos falar na redação, ou seja, o que vamos falar sobre o tema. E a gente pode estar usando essa seguinte pergunta: o que eu penso sobre isso? Então, o que eu penso sobre o tema? Mas atenção, não precisamos colocar nenhuma pergunta na redação, apenas as respostas. Essas perguntas são para vocês se basearem um pouco e fazer a redação de vocês. Agora a gente vai para o desenvolvimento. Pode conter de 2 a 4 parágrafos. Eu só estou exigindo até 2. Vocês podem colocar apenas 1 ou 2, certo? É nele que a gente vai argumentar, discutir o tema da redação. Então,
O desenvolvimento, ele pode ser obtido por meio das perguntas. Como posso provar isso? Quais são as causas disso? Quais são as consequências disso? Como isso acontece? De que forma posso realizar isso? Atenção, pessoal. Vejam só. Na introdução, né, eu vou falar o que é do tema, tá? E no desenvolvimento, eu vou estar respondendo essas perguntas, mas eu não coloco as perguntas, ok? Eu só coloco apenas as respostas. Essas perguntas eu coloquei para que vocês se baseiem na pergunta e fique fácil na hora de fazer a redação. Agora a gente vai para a conclusão. É um parágrafo com 2, 3 ou 4 frases. É o fechamento do texto. E a pergunta da conclusão é: que lição pode ser tirada disso? Então, a gente já sabe, né, que na introdução a gente responde o que eu vou falar sobre o tema, né? O que eu posso tirar disso, né? E no desenvolvimento eu vou estar argumentando. Na conclusão, eu vou estar fazendo o fechamento do texto, eu vou estar respondendo a essa pergunta. Que lição pode ser tirada disso, né? Então, que isso vocês coloquem na mente de vocês e lembrando mais uma vez, essas perguntas não são para vocês colocarem na redação, são apenas para vocês se basearem para estar escrevendo a redação de vocês. Lembrando que vocês podem apenas colocar as respostas, certo? A partir dessas respostas é que você vai organizar a sua redação. Repare que estamos dividindo a redação antes de começá-las. Isso é muito importante. Então, turma, prestem bastante atenção quando vocês vão começar, quando vocês forem começar a fazer a redação de vocês. Primeiro, vocês vão se basear no tema. Depois, vocês vão dividir esse tema em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Escreva as primeiras coisas que vêm na sua mente ao ler o tema. Por exemplo, se o tema da redação é trabalho infantil, coloque no rascunho algumas frases, sem pensar muito e sem se preocupar com ficar bonito, pois isso você só vai ajeitar depois. O importante nessa primeira etapa é encontrar o conteúdo. Sobre esse tema, você poderia dizer frases como. Então, eu vou mostrar já já a frase que eu poderia citar para vocês. Mas o que quer bem dizer isso? Se eu já sei o tema, eu vou me basear em perguntas, eu vou me basear em frases. Então, as perguntas da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, eu vou estar respondendo a partir de frases. Então, não precisa vocês se preocuparem em ficar bonito. Faça primeiro em rascunho. É muito importante que vocês façam rascunho antes. Então, nesse rascunho, vocês poderão ter a oportunidade de exatamente colocar essas frases. Então, digamos que o tema seja trabalho infantil. Então, eu poderia colocar: o trabalho infantil é um grande problema. Muitas pessoas não denunciam por medo. É preciso acabar com isso. Então, eu peguei 3 frases a partir do tema, que supostamente seria o trabalho infantil, e coloquei no meu rascunho, tá? Repare que essas frases não estão estilosas, bonitas, elegantes, mas estão desempenhando um papel muito importante: registrar as primeiras ideias. Então, redigir uma redação não é difícil, tá? Basta vocês aprenderem primeiro o que é introdução, o que é desenvolvimento, o que é conclusão, o que é uma redação, e aí parte para as primeiras ideias, para o rascunho. Então, fica tudo mais fácil quando a gente, de fato, aprende a sua estrutura. Vamos agora para o exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo bem legal para vocês. Eu peguei o meu rascunho, coloquei o cabeçalho, né? O nome da escola, o nome do estudante, a série, a turma, o turno, professor e o componente curricular, que é a redação. Então, suponhamos
que o tema será trabalho infantil. Então, eu fiz a minha introdução. Prestem atenção, turma, na introdução. Trabalho infantil é qualquer forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima, permitida pela legislação de cada país. O trabalho infantil torna cada vez mais um problema a ser enfrentado pela população. Na introdução, eu coloquei o que de fato é o tema. Trabalho infantil, né? É um trabalho realizado por crianças. Eu coloquei o que é o tema, tá? Agora eu vou falar o desenvolvimento, tá? Eu coloquei 2 parágrafos para o desenvolvimento. Muitas crianças têm que trabalhar desde cedo para sustentar a própria família. São as condições de vida que tornam essas crianças a irem trabalhar antes do tempo. Muitas delas buscam o trabalho mais fácil e vulnerável, tornando a entrada de dinheiro mais acessível. O trabalho infantil doméstico em casa de terceiros, é uma das formas mais comuns e tradicionais de trabalho infantil, como também o trabalho nas ruas, através de vendas de objetos e alimentos. Perceba que eu argumentei, né, sobre o tema que é trabalho infantil. Então, eu argumentei, eu falei, né, citei alguns exemplos de trabalho infantil no meu desenvolvimento. E, por fim, a minha conclusão. Eu coloquei apenas um parágrafo. Portanto, nas ruas, essas crianças ficam expostas à violência, drogas, assédio sexual e tráfico de pessoas, a riscos de envolvimento em acidentes de trânsito e da exposição ao sol e chuva, e entre outras coisas. No Brasil, qualquer forma de trabalho infantil é totalmente proibida até os 14 anos de idade. Então, eu finalizei, né, a minha redação contendo introdução, desenvolvimento, conclusão. Perceberam que eu coloquei dentro das estruturas, eu coloquei o parágrafo, eu coloquei uma letra legível, tá? Agora vamos para as observações. Observe que toda a estrutura da redação, ela apresentou os parágrafos exigidos pela norma culta de língua portuguesa, tá? Observe que não foi preciso pular linhas para seguir com os demais parágrafos. Então, não há necessidade de vocês pularem linha na introdução para o desenvolvimento e do desenvolvimento para a conclusão. Não precisa pular linha, certo? Observe que não foi ultrapassado nenhuma margem, direita e esquerda do caderno. Margem é aquela linha que fica no final do caderno, certo? Vejamos o exemplo. Observe aí novamente. Então, eu não ultrapassei as margens da direita e da esquerda, não pulei linha para ir para o desenvolvimento, nem para a conclusão, certo? Então, eu fiz exatamente como a norma culta da língua portuguesa exige, ok? Agora, pessoal, lembramos que a redação não é um gênero textual, tá? Baseado em narrativas. Ela é descritiva. Eu vou descrever pontos de vistas, vou descrever opiniões, certo? E eu vou descrever algo determinado, algo que eu conheça sobre o tema. Então, não adianta vocês narrarem histórias como era uma vez, um passarinho. Não, isso não é redação, tá? Então, revejam o primeiro vídeo do projeto Redação. E, se for necessário, reveja este vídeo também, para que vocês tenham a base de como é a estrutura da redação e fazer. Redação, ela não é difícil, basta a gente se concentrar e fazer, tá? Vamos agora para o nosso concurso de redação, tá? Atenção, gente, às orientações. Redigir uma redação a partir do tema proposto, que eu vou estar dizendo após finalizar esse vídeo. Seguir todos os passos solicitados. A redação deverá apresentar toda a estrutura estudada. Essas exigências vêm da parte da norma culta de língua portuguesa, tá, gente? É uma redação padrão, exige que faça dessa mesma forma. Não será aceito a redação que não estiver dentro dos padrões solicitados. Por quê? Porque eu estou pedindo para que vocês
faça uma redação. Então, se ela não estiver dentro da estrutura que nós estudamos, então ela não faz parte de uma redação, ok? A redação deverá ser escrita antes em um rascunho. Depois do rascunho, vocês vão transcrever a redação para folha de papel pautada ou folha de caderno. Escrever a redação com letra legível é bem importante. Gente, a redação ela não pode ser digitada, tá? Porque a redação ela exige que seja manuscrita, ok? E com letra legível para que eu possa corrigi-la, para que eu possa entender de fato o que vocês estão passando, o que vocês estão colocando na redação de vocês. Utilizar a caneta esferográfica preta ou azul, tá? Então, quando forem passar a limpo, né, que a gente chama a redação para a folha de papel pautada ou a folha de caderno, vocês vão utilizar a caneta preta ou azul. A redação deverá ter no mínimo 20 linhas e no máximo 25. Não pode ultrapassar, ok? Então, nem adianta me perguntar, tia, eu posso fazer 26 linhas? Não, tá? Nem posso fazer 19? Também não. Vocês vão fazer 20 linhas e no máximo 25 linhas, ok? A redação deverá ser entregue por meio de um registro, a foto, e ela tem que ser bem nítida para que eu possa corrigi-la perfeitamente, tá, gente? Vai seguir o mesmo protocolo da primeira redação. Enviar o registro para o WhatsApp privado, tá? Da professora Cíntia, que no caso sou eu, com a descrição do nome do aluno ou da aluna, série e o componente curricular, que é a redação. Então, tá aí o exemplo novamente. Vocês tirem a foto no celular de vocês da redação e enviem para mim. Após enviar essa foto, vocês coloquem a descrição, que é o nome do estudante, a série, componente curricular, que é, no caso, a redação. Vamos para mais orientações. Na redação, não pode conter erros gramaticais e nem palavras erradas. Gente, na primeira redação eu pude observar que tinha, sim, palavras escritas erradas. Então, antes de vocês enviarem para mim, estejam com o dicionário de vocês aí do lado para ver se a palavra está escrita de forma correta, tá? Erros gramaticais se referem a frases não colocadas perfeitamente, tá? Na redação não pode ter muitas palavras repetidas, usar no máximo 3 vezes uma palavra, tirando o nome do tema, tá? O tema você pode usar livremente. Na redação não pode conter nomes próprios, nem abreviaturas ou siglas. Então, não pode ter nome de pessoas, nome de cidade, nome de estabelecimentos, ok? Na redação, não será permitido usar decorações, como corações, florezinhas, estrelinhas, o uso do marca-texto, nem pensar. Ela tem que ser padrão, como eu dei exemplo lá na nossa redação do trabalho infantil, tá? Escrito apenas com o cabeçalho, o nome, o tema, a sua redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, caneta preta e só. Outro detalhe, não coloquem a palavra fim, tá? Não pode ser colocada a palavra fim no final da redação. Na redação, não pode usar palavras como era uma vez, o menino, eu acho, entre outras palavras que envolvam os pronomes eu, tu, vós e nós, tá? Nome de pessoas e estabelecimentos e cidades, nem pensar, mais uma vez, certo? Na redação, entre um parágrafo e outro, não se pula linha, turma. Recebi muitas redações com os parágrafos pulando linha. Não se pula linha, tá? Utilizar as linhas do caderno até o final da margem, sem ultrapassá-las, viu? Então, eu recebi redações com a metade da linha
escrito uma palavra, aí já pula a linha que é para economizar as linhas e dar as 25 linhas. Não pode. Não é um poema, não é um cordel. Então, vocês têm que usar até o final da linha, sem ultrapassar as margens. A redação deve ser escrita expondo ideias, argumentos e conteúdos relacionados ao tema proposto. Então, nada de fazer, nada de narrar uma história, nada de contar mentiras, tá? Leia muitos livros, revistas e jornais que tenham o tema que eu vou estar passando para vocês. Aprenda palavras novas e enriqueça o seu vocabulário, tá? Realize muitas pesquisas. Fique por dentro de todo o contexto que envolve o tema. Busque conhecer mais sobre o tema antes de começar a redigir sua redação. Então, antes de você redigir, se você já sabe o tema, procure ler livros, revistas, jornais. Então, enriqueça seu vocabulário com um dicionário. Procure sinônimos das palavras que você vai querer usar na redação. Realize pesquisa sobre o tema antes de redigir, tá? E busque mais informações. Cada vez mais que você buscar informações sobre o tema, mais sua redação vai ficar bem caprichada e organizada. Na introdução, podemos usar as palavras. Sim, gente, é muito bom eu colocar essas orientações aqui na introdução. Anotem aí, tá? Vocês podem usar na introdução de vocês. Pode-se afirmar que, em razão de, em virtude do cenário atual, em vista da atual situação, ao analisar ou percebe-se que, comenta-se com frequência a respeito de. Então, prestem atenção, pessoal. Na introdução, vocês podem começar usando essas palavras aí, tá? Escolha uma dessas palavras e comece a redigir sua redação utilizando na introdução essas palavras. No desenvolvimento, eu vou poder usar essas palavras aqui, ó. Ao se examinarem alguns, verifica-se que, em consequência disso, vê-se a todo instante, antigamente, quando percebia-se que, atualmente, observa-se que, alguns argumentam que, outros, porém. Então, você pode estar usando no desenvolvimento essas palavras. Como nós temos 2 parágrafos, então você pode estar utilizando várias palavras dessa para desenvolver o seu desenvolvimento. Na conclusão, nós poderemos usar essas palavras aqui, ó. Em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, então eu posso dar início na minha conclusão, no parágrafo da conclusão, utilizando essas palavras aí. Foi boa, foi moleza, não foi, pessoal? Eu dei de bandeja para vocês aí algumas orientações nas quais vocês podem estar utilizando para fazer as redações de vocês e melhorar. Lembrando que a redação é por toda a vida de vocês, vocês vão levar por toda a vida de vocês. E é preciso que vocês aprendam de forma correta, tá? Bom, gente, agora chegou a hora do tema da redação. Fiquem atentos, pois o tema é bem legal. Siga todas aquelas orientações que eu falei anteriormente. Se for necessário, repitam esse vídeo por mais vezes para prestar mais atenção e boa sorte para todos. O tema da nossa próxima redação é Respeitar é preciso. Boa sorte, pessoal. Bom concurso de redação para vocês, tá? Fiquem ligados, anotem as dúvidas que em breve estaremos nos encontrando no ao vivo, ok? Um beijão para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.